Salve, belezura! Boa noite! Estou aqui mais uma vez com vocês, é sempre um prazer, eu sempre fico nervosa antes de começar. Hoje eu tenho uma convidada especial, Silvana Brade, professora de yoga hormonal. Ela vai estar falando sobre equilíbrio hormonal da mulher. Essa vai ser uma live bem especial, porque isso é muito importante para a nossa beleza e para o bem-estar em geral. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que sou muito grata pelo convite e poder ter essa oportunidade de falar esse tema tão importante para as mulheres, né? Não só em menopausa, mas as mulheres, a partir do momento que ela começa a produção hormonal, que é a adolescência, ela já começa a sofrer algum tipo, né, de influência desses hormônios no corpo, né? Eu acho muito importante esclarecer esse tipo de coisa, trazer as perguntas das pessoas, porque informação é sempre bom para a gente manter a nossa saúde e manter também o bem-estar, porque alguns sintomas da menopausa, por exemplo, são muito desconfortáveis. Sim. Então, se a gente puder minimizar esses sintomas, tanto melhor. Com certeza. A gente já recebeu perguntas, mas você pode continuar enviando as suas perguntas. Quero saber, se você tiver qualquer dúvida, manda pra gente que a gente responde ao vivo. E eu já tenho uma pergunta. Você falou que a partir da menarca, da primeira menstruação, sim, a gente já sofre influência. Exatamente. Então, por exemplo, uma menina pode estar fazendo então yoga hormonal também. Sim, se essa menina ela tiver algum tipo de disfunção dos hormônios, né? É muito normal que as meninas tenham TPM, tenham cólica, tenham algum tipo de desconforto baseado nessa... Porque quando a menina começa, quando chega a menarca e a primeira menstruação, o corpo ainda está se adaptando, como é que faz, né? Os hormônios ainda estão se regulando, eles estão se equalizando para trazer essa função hormonal, né? Legal. E, então, até que o corpo não se estabilize nessa produção, existe muita cólica, a pessoa ainda tem aquela menstruação que é irregular, às vezes vem, às vezes não vem, às vezes vem bastante, e de qualquer forma é um transtorno, né? E a menina que está numa nova fase da vida, né? A menarca é a primeira passagem do estágio da vida da mulher, né? Ela passa a ser, ela tem a função reprodutiva já tem estabelecida. E assim como a menopausa, que é o final dessa função reprodutiva. E também a menopausa é uma nova fase na vida da mulher, né? E que para isso a gente também tem que se adaptar. Tá. Se você puder, fala um pouquinho mais alto. Eu vou trazer o microfone um pouquinho mais perto. Oi, Marina. Tá falando que o som tá baixo, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se melhora. Se trouxer mais pra pertinho. Vê se melhora. Marina, fala pra mim. Vê se melhorou um pouco o som. A gente trouxe o microfone mais perto. Tá bom? Então, por que a gente sofre tanto com as alterações hormonais? Porque assim, primeiro vamos falar o que são os hormônios. Hormônios são substâncias químicas que são produzidas pelo sistema endócrino, que são as nossas glândulas, né? Então, quando existe desregular essa função dessas glândulas, ou produz de mais ou produz de menos, alguma parte do corpo ela vai ser sacrificada, porque as glândulas elas produzem os hormônios, e os hormônios são responsáveis por todo o funcionamento do corpo. Então, imagine uma orquestra em que os naipes estão desafinados. Um começa a tocar mais alto do que o outro, porque o outro está baixo, aí você começa a ouvir um som, que aí começa a ficar tudo em desarmonia. Acontece a mesma coisa com o nosso corpo também. Quando a gente tem os hormônios estabelecidos e bem funcionando de uma forma equilibrada, sim, tudo funciona bem, em princípio. Por isso que é tão importante a gente manter a produção hormonal e o equilíbrio dos hormônios. Tá. Já tem uma pergunta aqui da Fernanda Simar, que chegou do Instagram, que ela pergunta assim: existem métodos naturais para fazer o equilíbrio hormonal? Então, Fernanda, o método natural que existe atualmente é a yoga terapia hormonal, porque todos os outros métodos de reposição hormonal significam alguma substância que vem de fora para dentro, né? Ou em forma de gel, em forma de cremes, você pode ingerir esses hormônios, normalmente é uma fórmula feita para você, para a sua necessidade, né? Mas... Opa! Peraí, a gente está tentando saímos o som. Pronto. Peraí, gente, ao vivo é assim mesmo. Quem sabe faz ao vivo. Ai! Vamos ver se melhora assim. O som tá baixo. Tenta falar um pouquinho mais alto só.
É assim. Ah! E agora? Melhorou? Porque agora eu fiquei meio Isso. centralizada, mas tá bom. O importante é ela estar aparecendo. Voltando à pergunta da Fernanda, sim, é possível a gente fazer um método natural de você repor os hormônios, simplesmente é o yoga terapia hormonal. Eu vou falar um pouquinho dessa técnica, né? Foi uma técnica criada pela psicóloga e professora de yoga, Diná Rodrigues. Atualmente ela está com 92 anos, é uma pessoa fantástica, ela tem uma vitalidade, uma disposição invejáveis. Ela criou essa técnica há 27 anos e desde então ela vem praticando nela e vem ensinando as pessoas também. E ela tem comprovação científica dos resultados, foram feitas várias pesquisas e pela Unifesp, inclusive, que comprovam os resultados fisiológicos mesmo, do aumento e do equilíbrio da produção hormonal para as mulheres. E, então, assim, essa técnica ela desenvolveu baseada na solicitação de muitas mulheres, porque, afinal de contas, ela começou a praticar com 40 anos, né? Um pouco mais, 60 anos. E ela sentia esse desconforto também da menopausa. E ela quis fazer alguma coisa, ela sempre foi muito curiosa, ela sempre trabalhou muito com isso, ela é psicóloga também. E ela resolveu fazer essa técnica e ela foi comprovada, porque ela dá resultado mesmo, eu sinto no meu corpo isso. É fantástico a gente poder ter alguma coisa que nós mesmos controlamos, não depende de hormônio externo, não depende de nenhum tipo de chá ou erva milagrosa, nada disso. A gente consegue fazer essa produção, reativar e manter a produção num nível equilibrado. Com o próprio corpo. Sim. E qual que é a diferença, então? Porque tem uma pergunta aqui. Espera só um pouquinho, saiu aqui. No Instagram também. Que me perguntam, a Luciana Santana pergunta assim, qual a modalidade do yoga? Então, a gente está falando, que chama yoga terapia hormonal. Exatamente. Então, vamos falar um pouquinho da diferença do Hatha Yoga e do yoga terapia hormonal? Sim, acho importante falar isso. Porque esse yoga terapia hormonal, ele foi criado baseado na prática do Hatha Yoga, adaptado para uma terapia, porque ele é específico para disfunções do sistema hormonal, tá? Então, assim, a diferença do Hatha Yoga e do yoga terapia hormonal é que o Hatha Yoga ele tem permanências, né? Os asanas, as posturas, são a permanência junto com a respiração naquele sistema, né? Que é uma coisa mais leve, mais suave. O yoga terapia hormonal, ele trata também com asanas, que são as posturas, mas são posturas dinâmicas, também usam muita respiração. A gente tem a técnica, né, do yoga terapia hormonal, traz também a contração de alguns músculos do corpo, que são os bandhas. Quem faz yoga sabe que são bandhas. E também a técnica de circulação de energia, que é uma técnica tibetana, para a gente ativar o nível energético do corpo. Então, esse conjunto de coisas que são a respiração, são a contração e a visualização da energia, junto com os asanas, fazem essa técnica ser tão eficiente nesse ponto. Então, espera um pouquinho só, que tem gente ainda falando que o som tá baixo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse daqui, vou tentar trazer mais perto. Vamos experimentar de uma outra forma. Trazer bem pertinho. Vamos ver se melhora. Oi? Está sobre a outra cavalete. Vamos ver assim se melhora, gente. Vê lá, Rê, se funciona melhor. Fala um pouquinho para ver se as pessoas escutam. Vocês conseguem ouvir? Ainda está baixo o som? Tá muito baixo, tá melhor. A Púdia, pessoal, oi, gente! Púdia. Vou colocar isso, coloquei mais perto dela. Pronto. O som tá muito baixo. Vamos lá. O que você acha? E agora? Melhorou? Travou. Eu acho que é mais a Silvana que fala baixinho. Tá. Silvana, isso. Melhorou, agora tá melhor. Sim, melhorou. Então, vamos fazer o seguinte. Ela falou de uma coisa que quem faz yoga sabe o que é bandas. Então, quem não faz yoga, o que é banda? Vamos falar um pouquinho? Vamos. Bandas são contrações. Por exemplo, quando a gente faz mula banda, que é uma das contrações fundamentais para a técnica,
Imagina que você está segurando o xixi. Então, faz a contração dos seus esfíncteres, do ânus e da uretra, como se você estivesse contraindo. Consegue? Na verdade, é o assoalho pélvico. Se você consegue fazer essa visualização, tenta contrair como se você estivesse segurando o xixi mesmo. Essa é uma das contrações. Esse é um dos bandas, é o Mula Bandha, tá? Outro banda que a gente usa bastante é o Uddiyana Bandha. O que significa? É a contração do abdômen. Então, faz uma experiência. Inspira, exala e sem ar faz a movimentação como se você estivesse inspirando. Você vai perceber que o seu abdômen suga para dentro, ele faz um vácuo. Esse é o Uddiyana Bandha também. Por quê? Tudo isso faz com que a gente movimente o abdômen e com essa movimentação do abdômen você consegue estimular os ovários. Então essa é a técnica. E a outro bandha que a gente usa também é o Jalandhara Bandha, que significa você colocar o seu queixo na direção do peito e assim você estimula a sua tireoide e as paratireoides que ficam bem atrás. Então essas 3 contrações são fundamentais na técnica da Dina Rodrigues, justamente por isso, porque a gente consegue ativar. E essa técnica ela é boa porque ela massageia as glândulas, então elas são estimuladas a produzir o hormônio novamente. Então é por isso que elas são Muito bom. Entenderam, gente? São 3 contrações que você faz, que a gente vai estimular então as glândulas inferiores. Exato. Ovários. Os ovários. A gente estimula a tireoide. Tá. E também o Mula Bandha, que eu disse que é nosso assoalho pélvico, a gente contrai por uma razão muito específica. A nossa energia individual, a energia dos chakras, né? A energia sutil do nosso corpo, ela tem um grande reservatório, está lá no Mula Bandha, que é a nossa base, é o nosso chakra raiz. Quando a gente faz essa contração do Mula Bandha, a gente permite que essa energia suba e ela se distribua pelo corpo. E isso faz parte também da circulação da energia. Isso também ativa a produção de hormônios. Claro. E como que a gente pode fazer isso, quem está assistindo, fazendo essas 3 contrações ao mesmo tempo na exalação? Não, na verdade, você vai contrair, todos esses bandas são utilizados de acordo com os exercícios, tá? Mas dá para fazer um teste agora aqui, como é que a gente faz? Se você quiser ativar o seu Mula Bandha, faz aquela contração que eu te falei do assoalho pélvico. Então, imagina que você está segurando o xixi. Percebe essa sensação de trazer essa contração forte? Essa é um dos bandas. A outra contração, você solta todo o ar e quando você for inspirar, a intenção é inspirar, mas ainda sem ar. Então, quando você inspira, o seu abdômen vai lá para dentro, cola lá como se estivesse colando nas costas. Essa é outra contração poderosíssima também. Tudo para massagear as glândulas. A outra contração é o Jalandhara Bandha. Então, quando você desce o seu queixo na direção do peito, você está massageando a sua glândula tireoide. A Luciana Santana está perguntando assim, como fazemos para ter acesso às técnicas da Dina Rodrigues? Dina Rodrigues, e tem algum curso online? Então, todos os cursos da Dina Rodrigues, tanto esse para menopausa, tem outro curso também que é para diabetes, e tem outro ainda, são 3 cursos, né? Para os homens também, porque os homens também têm hormônios, os homens também sofrem com a baixa hormonal, só que eles são mais discretos que a gente fala mais sobre isso, a mulher é muito mais aberta, a mulher compartilha, né? Sobre esse caso da Dina Rodrigues, ela tem um site, dinarodrigues.com.br, ela está sempre no Instagram, mas quem faz isso é a assessora dela, tá? Então não é ela exatamente. Mas ela não dá curso online, e eu concordo com ela, não fazer isso online, porque é uma técnica muito específica, tem muito detalhe. É preciso estar ao vivo, é preciso perceber essa técnica presencialmente. É fundamental para que a pessoa aprenda e consiga ensinar de forma efetiva. A Luciana está perguntando para você falar de novo da tireoide, que é esse aqui, né? Sim, sim. Mas vamos falar, já aproveitar que tem uma pergunta sobre a tireoide. Vamos lá. A gente recebeu uma pergunta aqui sobre... O som tá baixo ainda? O som tá baixo? Continua baixo o som? Então espera um pouquinho. Então faz o seguinte, eu vou pegar um outro microfone que eu tenho lá. Tá bom. Vai falando sobre a tireoide, então. Vai falando sobre esse... Eu já venho, pode ir lá. Então, sobre a tireoide, o que a gente pode falar? Como é que ela tem participação na produção dos hormônios, né?
A hipófise, que é a nossa glândula que está bem no centro da cabeça, ela produz a tireotropina. Essa substância, esse hormônio, ele estimula a tireoide, que por sua vez estimula e produz a tiroxina. É um monte de nomes, né? Da tiroxina, ela é fundamental para a gente ativar as glândulas, para ativar os ovários. E com os ovários ativados, a gente acaba produzindo o estrógeno e a progesterona. Então, é tudo uma grande orquestra, onde a gente usa todas as glândulas que a gente tem, né? Para que essa produção hormonal seja feita de uma forma equilibrada. Então, assim, eu sempre falo que é como se fosse uma orquestra, né? Quando a gente está com um naipe que está desafinado, os outros todos sofrem com essa desafinação, porque não é possível, né? Como os hormônios funcionam todos em conjunto, um depende do outro, para que a orquestra funcione de uma forma efetiva. Tá dando para ouvir agora? Melhor? Agora sim? Melhorou? Eu troquei o microfone. Tá ótimo? Tem gente que tá falando que tá ótimo. Qual o número de repetições dos bandas? Então, de acordo com a técnica, não tem um número específico de contração do banda, porque como esses bandas são feitos juntamente com os asanas, que são as posturas, cada vez que a gente faz um asana, a gente contrai um desses bandas, para depois fazer a energia circular. Então, é toda uma técnica que acho que está um pouco difícil de explicar aqui exatamente, mas a gente está trazendo assim, a contração como uma das formas, uma das ferramentas de ativação das glândulas. Não existe um número específico, não sei se eu fiz. Não, tá ótimo. Mas vamos falar um pouquinho também, que tem uma pergunta que uma pessoa mandou para mim, que pergunta sobre a tireoide e as alterações da pele. Né? Então, como eu estava falando anteriormente, a tireoide ela é intimamente ligada com a produção dos ovários, né? Então, como a tireoide produz a tiroxina ativa os ovários, e os ovários produzem o estrógeno e a progesterona, tá? Tá comprovado que uma baixa do estrógeno faz com que a nossa produção de colágeno também diminua, tá? As fibras de colágeno vão se esgarçando, vamos dizer assim, como se fosse um tecido, e é um tecido, né? Então, assim, estrógeno baixo, o que acontece? A pele resseca. Tá? Flacidez. O tecido da pele vai ficando mais fino, né? Isso vai ficando... contribui para o aparecimento de rugas também. Sim. Porque a hidratação é menor também. Então, tudo vai... É um crescendo de coisas que acontecem. Sim. Quando o estrógeno está em baixa. Isso. E no caso do hipotireoidismo, que a Solange está falando, você tem uma tendência também de ficar mais inchado. Sim. Né? Então, existe essa questão do hipotireoidismo, que também é tratado com essa yoga terapia hormonal. Por quê? Porque a gente traz essa ativação da tireoide, e com a ativação da tireoide, de novo, vai lá para os ovários, os ovários produzem o colágeno, na verdade, eles produzem o estrógeno, que é responsável, um dos grandes responsáveis pela ativação do colágeno. De colágeno, elastina e ácido hialurônico. O hipotireoidismo também é importante falar que esse inchaço melhora bastante com os exercícios. Sim. Também pode ajudar também, Sim, principalmente na região dos olhos. Exatamente. Então as drenagens ajudam muito. A Renata está perguntando aqui, pode falar de endometriose? Por que tantas mulheres sofrem com isso? Ótima pergunta. Na verdade, a endometriose é um mal do século XX e do século XXI. Por quê? Nos tempos passados, a mulher, primeiro que ela tinha a primeira menstruação muito mais tarde, por volta dos 17, 18 anos, né? As meninas se desenvolviam mais devagar antigamente, né? E também antigamente as mulheres tinham mais filhos, então elas passavam a maior parte da vida delas grávidas. Então elas tinham, em média, 40 ciclos durante toda a vida reprodutiva dela. Hoje, o que acontece? As pessoas estão tendo menos filhos, elas menstruam mais cedo por conta dos 10, 11 anos, tá? E elas têm, em média, 450 ciclos durante a vida reprodutiva dela. Então, assim, cada vez que que o útero se prepara para ter uma gravidez e ele não vai receber o óvulo, ele vai expelir toda essa camada. Normalmente, geralmente, o útero não dá conta de expelir tudo, né? E ele sempre fica um pouco, né, desse endométrio.
O que acaba acontecendo é que ele vai ficando, ele vai se instalando na parede interna e externa do útero, e ele também pode se expandir para toda a cavidade abdominal, e isso ocasiona dores, ele pode se expandir, ele pode aderir ao intestino, ele pode aderir aos outros órgãos também. Então é isso, a gente está engravidando menos, a gente tem mais endométrio, e isso acaba tendo esse mal, né? Esse distúrbio, vamos dizer assim. A Solange diz assim, eu entrei na menopausa por causa da tireoide. Não entendi a pergunta. Solange Lima. Então, provavelmente algum distúrbio da tireoide deve ter afetado a produção. Então, aqui na menopausa, eu acho importante falar isso também, essa pergunta vem a calhar. A menopausa, na verdade, ela é uma falha dos hormônios, na produção dos hormônios, né, de uma forma geral. Mas, na verdade, a produção hormonal na mulher, aliás, nos homens também, mas na mulher é mais visível, ela começa a declinar a partir dos 35 anos. Por quê? A gente evoluiu em muita coisa, mas o corpo da gente ainda está na época das cavernas. Quando o homem ele lidava com um tempo de vida de 35, 40 anos, eles viviam muito pouco. Só que assim, a gente evoluiu em muita coisa, só que o nosso corpo ainda está sob esse aspecto. Então, a partir dos 35, 38 anos, a produção hormonal começa a decair. E com isso vem todos os outros problemas decorrentes que a gente está falando até agora, tá? Então, provavelmente na menopausa, esses hormônios, se você não tem um controle, ou se você não tem uma reposição hormonal, eles começam a diminuir drasticamente, assim, começa nos 35 e depois 40 ele vai saindo, ele vai caindo muito rápido. E tem uma pergunta também a respeito disso, que é que a Cristiane fala que teve flacidez e perda de volume repentina acelerada a partir dos 34 anos e pergunta se pode ser hormonal. Provavelmente, é Cristiane, né? Então, Confirmado. provavelmente é uma baixa hormonal, tá? Porque, como eu falei, a gente começa a sentir a queda do hormônio. 35 anos a gente ainda não percebe, porque é gradual. Aline, né? Desculpa, Aline. Quando a baixa hormonal começa a acontecer, a gente não tem não é brusco, a gente vai, né? É que nem o pôr do sol, vai caindo aos pouquinhos, né? Quando você diz que você teve uma flacidez, né? Repentina com 34 anos, muito provavelmente, eu não posso te afirmar porque eu não sei o seu diagnóstico, aliás, é fundamental que a gente faça um diagnóstico antes de começar essa técnica, tá? Mas provavelmente você está numa baixa hormonal, provavelmente você está com uma baixa de estrógeno, que é o hormônio que facilita a síntese do colágeno, né? Agora, rapidamente, eu acho bom você investigar isso. Se é que você já não fez isso, porque eu acho importante. Aqui, a Luciana Luz fala assim, tenho 46 anos e faz 6 meses que a menstruação não desce. Então, provavelmente... Então, se você faz 6 meses que a tua menstruação não desce, muito provavelmente você está no climatério. Que é aquela fase que pode ser falha de menstruação, ela vem alternada, ela pode ser que ela venha um mês, não venha outro, ela está irregular. Você não está na menopausa ainda, você está só no climatério, chama de pré-menopausa, né? Mas é um recado do seu corpo que as coisas estão começando a falhar. É a fase que você precisa começar a perceber o que é possível fazer para você reverter esse quadro, para não deixar os seus hormônios abaixarem de vez. Isso aí. Tem uma pergunta aqui também que chegou, agora sim, da Cristiane. Gostaria de saber os cuidados para a idade madura de 50 anos, os cuidados com a pele. Sim. Bom, isso tem a ver também... Cuidados hormonais, né? Cuidados hormonais. Porque assim, como eu te falei, o estrógeno ele tem relação direta com a produção do colágeno, né? Ele ajuda na síntese do colágeno. Então, assim, aos 50 anos, realmente a pele, ela não tem mais a mesma firmeza de antes, ela não tem mais o mesmo brilho, lógico, porque a gente está envelhecendo, né? O que é possível fazer, além dos exercícios faciais, é possível a gente ativar a nossa produção hormonal também, porque se a gente tem esse poder de ativar e fazer com que o estrógeno fique em níveis satisfatórios, para que a nossa pele volte a ter um brilho bom, eu acho que está na nossa mão. O que dá para fazer é simplesmente ter uma boa alimentação, você dormir bem, que o sono é fundamental para a pele ser bonita, praticar exercícios físicos, nada de sedentarismo, porque isso também é uma coisa que dificulta muito a vida das pessoas, né?
E fazer exercício para o rosto e principalmente cuidar dos hormônios. Isso. E o cortisol também, manter os níveis, né? Exatamente. Controlar o estresse. Exatamente. Outra coisa, ótimo você ter falado isso. O estresse, ele é bom para o corpo, né? Porque a gente tem, o estresse ele foi feito para colocar o corpo em alerta diante de algum tigre que corria atrás do homem caçando, né? Só que atualmente a gente não tem mais tigre correndo atrás da gente. A gente tem conta para pagar, a gente tem estresse do trânsito, a gente tem estresse da violência urbana. Então, assim, a gente está constantemente exposto ao estresse. Isso faz com que os hormônios se desequilibrem completamente. Aliás, o grande vilão dos hormônios é o estresse. Então, é por isso que essa técnica também traz exercício de relaxamento, de visualização, para que a gente mantenha o estresse o mais baixo possível, para que ele não interfira na produção de hormônios. Sim. Tem uma pergunta aqui, ó. A Graça, eu tive arritmia cardíaca com a menopausa, é normal? Que nem eu volto a falar, eu não sei exatamente qual que é o seu caso, tá? Mas com a baixa hormonal, acontece também a aterosclerose. Quando o hormônio estrógeno ele está secretado em baixa quantidade, o que acontece, uma das causas é o acúmulo de placas gordurosas nas artérias. Significa que você vai entupindo as artérias. Isso é uma das causas da baixa hormonal. Então, provavelmente, a arritmia cardíaca pode ser também relativa a isso. Pode ser que tenha um quadro cardíaco originado da sua baixa hormonal. Também é bom investigar isso. A Luciana Santana pergunta, qual a sua opinião sobre os hormônios bioidênticos? Então, os bioidênticos, eles foram feitos, né, para simular a produção hormonal do nosso corpo, tá? Eu, particularmente, eu usava esses hormônios bioidênticos, tá? Que faz o efeito dele. Agora, existem sempre as pessoas contra e as pessoas a favor. Tudo que é fora do nosso corpo, em teoria, deveria ser alguma coisa que é estranha do nosso corpo, mesmo sendo bioidênticos. Aliás, essa palavra bioidêntica é muito utilizada, mas tem que ser exatamente, tem uma tecnologia para dizer, para atestar a bioidenticidade dele, né? Vamos dizer assim, não sei se essa palavra existe. Mas ele é feito baseado em todo um processo para que ele realmente reproduza o que o seu corpo deixou de produzir, tá? Na verdade, assim, tem algumas pessoas que gostam, tem outras pessoas que falam, eu nunca vou colocar isso no meu corpo, porque isso pode estimular a produção de células cancerígenas. Então, assim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu, no meu caso, eu deixei de usar esses hormônios porque eu descobri essa técnica. Se eu posso ter essa produção por minha conta, eu nunca vou colocar alguma coisa fora do meu corpo. E depende só de mim, eu não gasto nada com isso. Eu demoro meia hora todo dia para fazer a minha água. Você não toma... Eu parei. Parou? Parei. Olha lá, gente. Então, aqui tem uma pergunta interessante. Na verdade, a Denise está falando assim, eu não sinto nada, é normal? Tenho 52 anos e faz um ano que não menstruei. Você, Denise, né? Denise, você faz parte daquela pequena parcela da população feminina que não sente alguns sintomas da baixa hormonal. Existem são 3 tipos, né, vamos dar para classificar assim, como 3 tipos de baixa hormonal. As pessoas que entram nessa menopausa e sentem muito pouco, quase nada, para elas passou naturalmente. Tem a classificação número 2, que é um pouquinho mais severo, que a pessoa começa a sentir mesmo os calores, a insônia, a pele ressecada, a secura dos órgãos urogenitais. E tem nível 3, que a pessoa sofre demais, ela entra em depressão, ela tem perda de memória, a libido baixa de uma forma drástica. Então, assim, são 3 categorias. Tudo depende, lógico, do seu organismo, depende de como é que você se cuidou até o dia de hoje, porque tudo é um resultado do que a gente plantou até hoje, né? Sim. Então, se você não tem esses sintomas, sorte a sua. A Madalena fala assim, eu já tô com problema com meu marido, devido à menopausa fico triste com isso e não posso tomar hormônio. Me ajuda com isso. Eu não posso tomar hormônio, me ajuda, por favor. Fico estressada e ansiosa. Assim, você não pode tomar hormônio deve ter sido alguma recomendação médica para você não tomar. Eu não sei qual que é o seu caso, mas eu recomendaria que você falasse com o seu médico sobre essa técnica da terapia hormonal, porque quando a gente entra nessa menopausa sem controle, vamos dizer assim, né, sem controle hormonal, fora ou nossa própria produção, é normal que a gente fique mais depressiva, a gente fique triste sem motivo, né? A gente começa a se isolar. Às vezes tem pessoas que se isolam da família, elas não
querem, elas perdem a vontade de viver. E elas são chamadas de, as pessoas que estão, tá na menopausa, não mexe com ela, né? Que eu acho muito cruel isso, porque é quando mais a pessoa precisa de ajuda, né? Mas não é todo mundo que entende desse jeito. Então, eu sugiro que você procure seu médico e se você não tem nenhum impedimento, né, para colocar hormônio, para você fazer essa reposição hormonal natural com essa técnica, eu sugiro que você fale com ele, se você não tiver nenhum problema, hormônio dependente, que você comece essa técnica de terapia hormonal. A Cláudia Amorim fala assim, qual é a técnica, por gentileza? Só pude entrar agora. Chama. Cláudia, a técnica que a gente está falando é de yoga terapia hormonal, que foi uma técnica criada pela professora Dina Rodrigues há 27 anos e ela usa algumas ferramentas. Ela se baseou no Hatha Yoga, primeiro, assim, é importante falar. É o Hatha Yoga transformado para essa técnica, ele foi adaptado para essa técnica, tá? Então a gente usa muito as respirações, a gente usa as contrações dos bandhas, que são esses músculos do nosso corpo, especificamente em algumas partes do corpo, e a gente usa a técnica tibetana de circulação de energia, que é a visualização, que a gente usa os planos sutis do nosso corpo. A Luciana pergunta, amora faz bem de verdade ou é um mito? Você sabe? Olha, tem muita gente que fala que chá de amora é bom para menopausa, né? Eu não sei se tem alguma comprovação científica, mas não posso te falar. Eu não vou dar minha opinião porque também realmente eu não sei. A Suzy Zocolar. A Suzy está sempre com a gente, né, Suzy? Hoje sabemos que o intestino tem uma influência grande no nosso organismo, inclusive na parte hormonal. Alguma forma de ajudá-la a melhorar? Então, como eu te disse, todos os hormônios eles regem o nosso corpo, regem o bom funcionamento, né? Provavelmente, se você tem um intestino mais ressecado ou se você tem dificuldade, né, de eliminação, muito provavelmente você está com uma disfunção. Eu não sei dizer exatamente qual que é esse hormônio que tá em disfunção, que está desbalanceado, mas provavelmente as suas taxas hormonais estão desequilibradas. Porque quando a gente está com a taxa hormonal equilibrada, o corpo inteiro funciona perfeitamente. A Isilda Ribeiro aqui no Facebook agora está perguntando qual o melhor colágeno para se tomar. Então, Isilda, na minha opinião e segundo minhas pesquisas, o colágeno, você não consegue ingerir colágeno via oral, porque as moléculas de colágeno são muito grandes para o seu corpo poder absorver. Então, a melhor maneira de você produzir seu próprio colágeno é fazendo os exercícios. Então, primeiro fazendo os exercícios, depois com uma boa ingestão de proteínas de qualidade, tá bom? Então, beber água, dormir bem, vitamina C, tomar sol. Tomar sol com moderação. A vitamina D também é fundamental. Vitamina D. Então, assim, e nem esse hidrolisado, que a gente fala que é hidrolisado, porque o que eu entendi desse colágeno, você me corrija se eu estiver errada, a molécula dele é tão pequenininha, na verdade ela é tão grande, né, que o colágeno hidrolisado, eles fariam com essa molécula ficar um pouco menor para conseguir entrar na corrente sanguínea. Não sei se é isso ou se é no tecido. Sim, isso. Ele se deposita no tecido. Mas eu acho que não tem... Bom, o que precisa é fazer exercício e se alimentar bem. Exatamente. Não adianta, né? A mesma coisa de você tomar suplementos de proteína, whey protein. Se você não se exercita, não adianta nada. Você só vai engordar. Só vai engordar, exatamente. Então, e você elimina na sua urina também. É tudo que dinheiro jogado no vaso, literalmente. Bom, existem controvérsias, tá? Mas a minha opinião, então, não existe colágeno melhor do que aquele que o seu próprio corpo produz. E a Solange Lima, mais uma vez, faz 2 anos que entrei na menopausa e não posso fazer reposição hormonal. Você pode me ajudar? Solange, você não pode fazer reposição hormonal, provavelmente por recomendação do seu médico, né? Eu precisaria saber, para eu poder te ajudar, eu precisaria saber por que você não pode fazer essa reposição hormonal. Se você tem algum problema, os seus hormônios, se você colocar hormônio extra na sua pele, né? Hormônio que vem de fora, se você vai ter algum tipo de descontrole de outra coisa, de outra parte do seu organismo. Eu precisaria saber, não dá, assim, a gente está falando aqui de uma forma geral, mas toda vez que eu recebo um aluno, eu faço uma anamnese com ele, eu tenho uma série de perguntas para responder, para eu saber exatamente qual que é o ponto que você está, qual que é a restrição que você tem,
Aliás, falando em restrição, eu acho muito importante a gente falar quais são as restrições para essa técnica, que é maravilhosa, mas, contudo, sempre tem contraindicação. Então, algumas contraindicações para a técnica de yoga terapia hormonal. Primeiro, gravidez. Se você está grávida, nos 3 primeiros meses, sem chance. Eu sugiro que você faça Hatha Yoga. A partir do 4º mês da sua gravidez, se você quiser mesmo praticar, essa técnica da terapia hormonal, ela é adaptada para o seu caso, porque justamente a gente tem muita movimentação abdominal. E como a gravidez, ela está sempre exatamente no abdômen, né? Você está com um feto, você está gerando uma vida aqui. É muito importante que você preste muita atenção nessa movimentação. Tá? Outra questão que a gente não pode, quando não dá para fazer essa técnica, é endometriose. Tá? Se você tem uma endometriose num grau um pouquinho mais leve, dá para adaptar a técnica para você. Tá? Como eu falei, a gente tem essa endometriose que é o mal do século, né? E quando a endometriose está num grau muito elevado, se você faz essa técnica, é capaz de você, como tem muita movimentação abdominal, pode ser até um efeito rebote. Você pode ter esse endométrio se espalhando na sua cavidade abdominal. Então, é muito complicado. Então, eu sugiro que você faça Hatha Yoga, porque, de qualquer forma, o yoga é bom para o corpo. Essa técnica específica é para quem não tem endometriose. Se o teu caso é leve, dá para fazer adaptado. Então, por exemplo, as respirações, que são as bástricas, né? A gente faz em menor número, para movimentar, mas nem tanto. Tá? Certo. E a Solange fala assim, é porque eu tenho suspeita de câncer de mama. Então. Sempre tenho suspeita. Sim, então. Se o caso da sua reposição hormonal não ser possível porque é hormônio dependente, então, por exemplo, suspeita de câncer de mama é uma questão de hormônio dependente. Então, você não pode fazer esse tipo de técnica porque justamente você está colocando mais hormônios para dentro, por mais que seja do seu corpo, um hormônio natural que você produz, se você tem suspeita de câncer de mama, é contraindicado para você. Eu sugiro que você mantenha outros tipos de práticas, né, como o yoga e tudo aquilo que a gente já falou, né, de bem-estar, bem-estar, né? exatamente. A Regininha está falando assim, tá falando, ela dosou os hormônios para saber se depois só com a técnica? Isso ela quer saber sobre, o que eu entendi da pergunta, ela está perguntando sobre a técnica da Giná. Sim, Existe então, pesquisa, né? Existe pesquisa e ela tem, inclusive, ela tem tudo documentado, ela faz questão de falar isso mesmo. E tem os cases dela, no livro dela tem os cases das pessoas que mandaram, né, os casos das pessoas que mandaram, que começaram a fazer a técnica por infertilidade e engravidaram. As pessoas com ovários policísticos e foi revertido, né? Então, claro, sempre tem que ter esse controle, né? Quando você começa a fazer a técnica, eu sugiro que você faça os seus exames, principalmente para controlar estrógeno e progesterona, para que depois de 3 meses, porque normalmente se você faz a prática todo dia, o resultado é muito rápido. Em 1 mês você já consegue repor e você já consegue estabilizar a produção dos seus hormônios. Praticando todo dia. Minimamente 5 vezes por semana. Tá? Então, é bom você fazer isso para você ver, realmente para você, além de você se sentir bem, você tem os números que atestam que a técnica está fazendo efeito. Tem uma pergunta aqui. Tem algumas, aliás. Vamos lá. A Luciana Santana pergunta: yoga terapia hormonal serve só para quem está na menopausa e precisa repor as taxas hormonais ou serve também para a prevenção de uma mulher ainda na idade reprodutiva? Luciana, ótima sua pergunta, porque a partir do momento que a menina tem a primeira menstruação, que é a menarca, ela já começa a produzir hormônios. Na verdade, ela começa a produzir hormônios a partir dos 9 anos, né? Depende, claro, depende de cada pessoa. Mas a partir do momento que ela começa a produzir hormônio, ela começa a ter o corpo dela vai lidar com essas flutuações hormonais, tá? Então, é muito comum que as meninas, elas tenham, além da menstruação irregular, elas tenham cólica, elas tenham TPM, muito comum ter TPM, né? Fica irritada, ou chora, ou briga com todo mundo, isso é tudo TPM, né? Então, a partir do momento que a menina percebe, ou a mãe da menina percebe que ela está sofrendo esse tipo de coisa, ela pode fazer também. Então, assim, é recomendado para todo mundo que sofre desses problemas femininos, né? E principalmente para quem está chegando já na faixa dos 35 anos, que é quando começa a decair.
a produção hormonal. E de uma forma preventiva, que é muito mais legal, porque você mantém já a tua produção, não precisa esperar ela cair para depois subir de novo. Você já pega ela num patamar bom e mantém no patamar bom. A Anali fala também que a minha memória ficou bem ruim. Exatamente. É o nosso querido estrógeno. Quando ele falta no organismo, ele começa a produzir, além dessa secura que a gente tem, a falta de colágeno, o cansaço, né, insônia, a gente tem também esses sintomas que são mais emocionais. Então pode ser que a pessoa fique mais triste, mais depressiva, mais melancólica. A memória da pessoa começa a falhar, daqueles brancos assim que a gente não sabe de onde. Nossa, mas a minha memória era tão boa, agora começou a falhar. Justamente por isso. A queda do estrógeno faz tudo isso. Outra coisa, atividade mental. A pessoa fica mais alerta, ela fica com mais vontade de fazer as coisas, ela fica mais disposta para a vida. Por isso que é tão importante a gente manter a nossa atividade hormonal em dia, porque a gente volta com aquela vontade de viver, né? Por mais que isso aqui, independente da sua condição de vida, quando a gente está com os hormônios em alta, né? Quando a gente, é um bem-estar, né? A gente mantém essa produção. A Leila pergunta assim, a técnica são só essas 3 contrações que você mostrou? Não. Na verdade, fala um pouquinho da técnica. A técnica que foi desenvolvida pela professora Diná, ela consiste em várias posturas do yoga, adaptados do Hatha Yoga, como eu disse anteriormente, e a gente usa esses aquecimentos, né, que são movimentos com o corpo, e depois a gente começa a fazer esses asanas, que são as posturas, junto com as contrações, junto com a respiração bem ativa, bem vigorosa do abdômen, né? E junto com a técnica tibetana de circulação de energia, que é uma visualização, que é um plano um pouco mais sutil da energia do nosso corpo. Então, a técnica é baseada nesses exercícios, né? Que foram adaptadas para essa terapia, junto com as contrações, com a respiração e com a visualização. E essa técnica, a Suzy pergunta também, funciona mesmo já na menopausa? Sim, eu sou a maior não digo, a maior é a Diná, né, que com 92 anos ela está super ativa, viajando o mundo inteiro, dando cursos ainda pelo mundo inteiro, escrevendo livro, né. No meu caso, que eu já estou na menopausa, ela está fazendo muito efeito, tá, eu comecei a praticar há pouco tempo, mas eu já estou sentindo os efeitos, tá, a ponto de eu deixar de lado a minha reposição hormonal bioidêntica. Que maravilha. Gente, ela vai ensinar pra gente também agora essa respiração. Isso. Para quem está aí em casa assistindo. Vamos fazer uma técnica? Fazer uma técnica. Eu vou até virar para ela essa câmera aqui para ver melhor. Pronto. Então, uma das técnicas que a gente usa, que eu disse, que foi a respiração, tá? Existe uma respiração específica no Hatha Yoga, no yoga no geral, que chama Bhastrika, tá? Que é uma respiração muito vigorosa, em que você inspira e exala com bastante força. Então, a gente faz como se fosse aquele fole de acender lareira. Então, essa técnica, essa respiração, na verdade, ela foi adaptada para essa técnica do yoga hormonal, porque a gente quer massagear as nossas glândulas, tá? Então, imagina que você está colocando, é bom fazer isso para que você sinta realmente o seu abdômen. Então, mantenha suas mãos na frente do seu abdômen, como se os seus dedos fossem as costelas, do lado de fora do seu corpo. Então, você inspira e exala com força, e vigorosamente. A exalação é mais forte do que a inspiração. Então, imagina que você está... Você vai perceber que algumas vezes depois que você faz essa respiração, dá um calor, né? Sentiu esse calor? Senti. Ela dá uma ativada em toda a parte abdominal. E isso vai massageando, junto com as outras técnicas, lógico, mas vai massageando. Então, se você quiser perceber um pouquinho como é que funciona essa respiração, faz isso. Inspira e exala vigorosamente, como se você estivesse grudando a parede abdominal lá nas suas costas. Quantas vezes? Sentiram? Durante a prática, a gente faz 7 bástricas para cada asana, para cada postura que a gente faz. Tá. Então é bastante. A gente termina a prática suada. Tá. Então, 7, inspira, solta, inspira. Isso para cada inspiração, uma exalação. Exatamente. Isso tudo acompanhando os asanas. Tá. Acompanhando a postura. Ótimo.
Gostaram, gente, da dica? Deu calor? Deu calor? Então, para quem essa técnica é para toda mulher. Exatamente. A técnica da yoga terapia hormonal serve para todas as mulheres que entraram no seu período fértil, né? Na verdade, na sua fase da vida fértil, que é a partir da menarca, que é a primeira menstruação, e vai até quando você quiser praticar, porque a gente não para de produzir hormônios. Naturalmente, a gente para se a gente não estimula as nossas glândulas. Se a gente tem essa oportunidade de estimular as glândulas, o corpo vai produzir hormônio até que você faça essa técnica. Ótimo. Você pode fazer pro resto da sua vida. E como Inclusive, que é bom que você faça. E como que as pessoas fazem para ter aula com você, para te encontrar? Pode me seguir no perfil do Instagram, que é o Silvana Bragio. Tá. Depois você marca o meu perfil, tá bom? E aí a gente conversa, porque por enquanto eu estou um personal ainda, e eu estou esquematizando como é que vão ficar as aulas. Tá. Mas assim, eu tenho personal, mas eu posso... Aqui em São Paulo, exatamente, né, gente? Exatamente. Eu moro aqui em São Paulo. E entra lá no meu perfil e manda um direct. Tá. E para saber mais sobre a técnica, isso, entra no site da exatamente. Então é bom colocar aqui Diná Rodrigues, Diná com H, né? DINAH, rodrigues.com.br. Para saber mais sobre a técnica. Certo? Gente, espero que vocês tenham gostado da live. Muito obrigada por esclarecer tantas questões. Espero que a gente tenha saído dessa live com mais sabedoria e mais conhecimento para poder lidar se com ficou alguma idade. Exatamente. Se ficou alguma dúvida ainda, se você quiser entrar lá no meu Instagram e mandar um direct, eu te respondo com o maior prazer. Tá bom, gente? Agradeço a presença de vocês. Então, quem quiser saber mais sobre o Gaia Facial Fit, é só acessar gaiafacialfit.com.br. São os exercícios faciais de beleza natural, que aliados, então, à yoga hormonal, vão dar um up no seu visual, tá bom? E na sua autoestima. Pra gente se manter jovem até... Pra sempre. Pra sempre. Um beijão pra vocês, gente. Tchau. Namastê.